Olá, amigos e seguidores do nosso canal Audioeletrônica, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo sobre confecções de tarrafa aqui do nosso canal. Se não me engano, não sei se foi no vídeo passado, teve um coleguinha inscrito aí do nosso canal que pediu para eu estar mostrando como é que eu faço para saber em que acréscimo eu estou da tarrafa, né? Como é que eu faço para contar os meus acréscimos? Bem, quando eu comecei, eu fazia o seguinte: toda vez que eu fazia uma crescente, tipo, olha aqui, ó, deixa eu ver se dá para vocês verem direitinho aí. Deixa eu ver aqui na câmera se está dando para mostrar. Mas aqui tem um acréscimo aqui, ó. É a mesma crescente aqui, ó. O acréscimo é porque tem a crescente aqui em cima e uma malha embaixo dele aqui, para poder começar a outra o outro acréscimo aqui, ó. Certo? Então, como era que eu fazia? Toda vez que eu fazia uma crescente, que eu confeccionava uma crescente, eu pegava uma sacolinha, um pedacinho de sacola plástica e amarrava em cima da crescente, né? Aí amarrava aqui nessa primeira crescente, depois vinha aqui na segunda crescente, já amarrava outra, na terceira já amarrava outra e assim por diante, entendeu? Então toda vez que eu tinha que saber qual a em que crescente que eu estava, ou qual a quantidade de crescente que já tinha na tarrafa, eu tinha que contar aqueles plásticozinhos, né? De cada crescente que eu colocava. Ficava contando 1, 2, 3, 4, 5. Essa era a maneira mais fácil que eu achava de contar, certo? Só que com o tempo eu fui vendo que aquilo estava me atrapalhando, né? Mesmo na questão de tempo, toda vez parar de estar tecendo a tarrafa para saber em qual acréscimo estava, como na parte de tecer mesmo. Forçava muito a mão, porque eu tinha que deixar a tarrafa totalmente esticada. Por exemplo, eu estava fazendo uma tarrafa de 3 metros, eu deixava ela totalmente esticada, porque eu tinha que estar contando os acréscimos de vez em quando para saber em qual era que eu estava, né? Hoje não, hoje eu já, quando eu teço aqui mais ou menos 1 metro de tarrafa, 1,5 metros, eu já dobro aquela parte, né? Aí coloco um cordão naquela parte, como vocês já viram em alguns vídeos meus, né? Aí já vou tecer com ela curtinha. Isso facilita, não força muito a mão da gente, não machuca muito os dedos. Tem muita gente que reclama, né, que machuca os dedos fazendo tarrafa, machuca muito os dedos. É por causa disso, porque quando começa essa primeira vez, que nem eu, acha bonito aquele panozão grande, esticado lá para frente lá, sendo que na hora que você vai ter que esticar aqui a malha aqui, ó, como você está trabalhando com a superfície muito grande, você acaba forçando a mão além do que necessita. Então, é muito tempo tendo calo e muito tempo com os dedos machucados, né? Hoje, dificilmente eu machuco meus dedos, né? Ainda chega a machucar um pouco, vocês podem observar, ó. Não sei se vai dar para ver direito aí. Antes eu tecia com esse dedo aqui, ainda tem um calo nele aqui, ó, de quando eu comecei. Hoje eu teço com esse dedo aqui, ó. O calo é bem pequeno, que de qualquer forma vai criar, entendeu? Só que eu não machuco tanto a mão. Eu ainda machuco um pouco mais a mão quando a gente vai tecer tarrafa grossa, né? Tipo, eu tava tecendo uma malha 6 esses dias. Essa última que eu postei para vocês, ela era uma malha 6 no fio 0,50. Já machuca a mão da gente, porque de qualquer forma tem que esticar a tarrafa. Então, como para ficar mais prático, eu desenvolvi um método meu mesmo próprio, que quando eu estou tecendo aqui, eu já sei em qual carreira e quantos acréscimos eu tenho na tarrafa. Como por exemplo, aqui eu estou fazendo uma carreira de acréscimo aqui, olha. Vocês podem observar que está um acréscimo aqui, ó. O que eu faço? Terminei de fazer meu último acréscimo aqui, olha. Basta eu saber quantas malhas tem entre um acréscimo e outro, eu já sei qual é a carreira de acréscimo que eu tenho. Vamos fazer aqui, por exemplo, ó. Acabei de fazer o acréscimo aqui, eu vou pegar aqui, ó. Uma malha, segunda, duas, três, quatro, 5, 6. Observe que tem, ó, crescente aqui, ó. Então, só tem mais uma malha para eu poder fazer a próxima crescente aqui, ó. 7 malhas, né? Ó, a 7ª malha aqui, estou fazendo. Já vou fazer minha crescente aqui, olha. Entrar lá em cima da malha lá, ó. Espero que esteja dando para vocês verem direitinho aí. Estamos gravando aqui na frente dessa máquina aqui e ela é branca e fica meio ruim. Inclusive, vou até tirar ela, que essa máquina... Vou tirar ela daqui para não estar atrapalhando as nossas gravações, certo? Então vocês viram que eu contei 7 malhas antes de chegar aqui, ó, nessa crescente aqui, ó, certo? Então aqui eu sei que eu estou na 5ª carreira de acréscimo. Mas por que eu sei que eu estou na 5ª carreira de acréscimo? Se eu for contar, deixa eu ver se vai dar para vocês verem aqui, ó. Falei para vocês que a gente está na 5ª carreira de acréscimo, ó.
Presta atenção, vou começar daqui de cima aqui, ó. Não sei se vai dar para vocês verem direito aí, porque está meio longe, mas aqui a gente tem a primeira crescente aqui, ó. Que com essa malha aqui forma um acréscimo para chegar na outra aqui. Então aqui, ó. Um, aqui o outro, 2, 3, 4 e 5 aqui, ó, com esse que a gente fez, certo? Então vocês viram que eu contei 7 malhas entre uma crescente e outra. Eu sei que eu já estou na quinta carreira de acréscimo, mas como assim? Bem invocado, né? Realmente, isso vai depender lá da configuração da tarrafa que a gente começou, certo? Essa daqui, eu não sei se eu falei para vocês, mas isso aqui é uma malha 6 que eu estou iniciando no fio 0,35, aproveitando umas linhas coloridas que eu tenho aí para estar fazendo essa tarrafa. Vou fazer ela com 2,5 metros. Então, como assim, depende da configuração lá em cima. Essa minha tarrafa aqui eu estou fazendo na configuração 42-14, que são 42 malhas no olho e 14 crescentes de roda, certo? Se vocês puderem observar, essa é a minha configuração preferida, entendeu? Porque é a configuração que sempre dá certo. E como eu comecei lá em cima com 42 malhas no olho e 14 crescentes de roda, isso significa que eu vou ter 3, na primeira carreira de crescente lá, eu sempre vou contar 3 malhas para poder fazer uma crescente, certo? Porque você pode pegar 42 e dividir por 14, que vai dar 3. Então eu sei que eu tenho 3 malhas entre cada crescente, lá na minha primeira carreira de acréscimo ali, ó. Certo? O que acontece? Se eu tenho 3 malhas lá em cima, eu faço uma charada para mim mesmo. Eu pergunto, para eu ter o número 1, que representa o número da minha primeira crescente, sendo que eu tenho 3 malhas, quantas malhas eu vou ter que diminuir dessas 3 para ter só 1, que vai ser o número do meu primeiro acréscimo? Se eu tenho 3, para me ter 1, eu vou diminuir 2, vai ficar só 1, certo? Ó, 3 malhas, para me ter o número 1, representar o número 1 da minha primeira carreira de crescente lá, eu vou ter que tirar dessas 3 malhas 2 malhas, fica 1, certo? Então, eu tirei 2 malhas da primeira. Toda a vida que eu estiver descendo para baixo, eu conto a quantidade de malha assim, como eu sei que eu tirei 2 da primeira, eu vou tirar 2 de qualquer uma que eu estiver fazendo. Toda a vida que eu fizer, tipo, aqui eu contei 7 malhas entre a carreira de crescente, eu sei que eu tenho que diminuir 2 para me saber a minha quantidade qual é o acréscimo, a carreira de acréscimo que eu estou. Ó, vai dar 7, no caso tinha 7 malhas, eu tirei 2, ficou 5. Vocês viram que eu contei de cima para baixo, deu certinho. Quinta carreira de acréscimo aqui. Então eu faço isso até o final. Sendo que essa minha tarrafa aqui, ela terá 21 acréscimos no comprimento dela. Então, lá embaixo, quando eu chegar lá embaixo, na última carreira de acréscimo, eu já sei. Eu sei que eu vou ter que estar numa carreira de acréscimo, que eu vou estar pegando 23 malhas entre o acréscimo, né? Já vai ser a minha última carreira de crescente lá, de embaixo, lá, minha última carreira de acréscimo, né? Quando eu contar 23 malhas, peguei 23 malhas entre uma crescente e outra, né? Eu já sei que é o meu último acréscimo, porque desses 23 eu vou tirar 2, certo? Eu espero que a galerinha tenha entendido direitinho aí a lógica que eu faço sempre, né? Mesmo porque, como eu falei para vocês, quando eu teço um pedaço grande da tarrafa, para mim não estar forçando muito a mão, eu enrolo aquele pedaço, né? Coloco, tipo, amarro o cordão, tipo aqui, ó, amarro aqui, aí eu já vou começar a tecer a partir daqui, que aí não vai forçar muito a mão. Então, tendo aquela parte de lá tá toda enrolada, como é que eu vou fazer para contar as crescentes? Se está enrolado, como é que eu vou ver abrir a tarrafa? Eu vou ter que estar desmanchando, tirando o cordão e tudo para estar esticando a tarrafa para estar vendo. Então vai atrapalhar. Então eu faço dessa forma que eu falei para vocês, que vai facilitar muito para mim. E dá sempre certo, sempre deu certo, né? Então espero que os coleguinhas tenham entendido direitinho aí, né? Se não entenderam direito, podem pedir que eu faça outro vídeo novamente explicando mais certinho aí, passo a passo, para vocês, né? E é isso aí. Fiquem todos com Deus, meus amigos. Bons trabalhos. Tchau.